2 Coríntios capítulo 3, verso 3 e depois o verso 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 3, 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de corações humanos. No verso 6, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém, queridos. Coisa linda é a palavra de Deus, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti, nos prostramos na Tua presença, para que o Senhor nos faça mais e mais a imagem do Senhor, que o Senhor possa edificar a Tua igreja, produzir vida, que a nossa mente não se feche, tira o véu, converte-nos a Ti cada vez mais, que a gente se apegue a essa nova aliança, se apegue ao Senhor, cresça na presença do Teu Espírito, cresça em liberdade, vença todo o mal, Senhor, que a gente adore ao Senhor cada vez mais, com o rosto descoberto, contemplando a Tua glória. Nós pedimos, faz isso hoje aqui em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus amados. É bom, né, queridos, quando nós lemos alguns trechos da Bíblia, que às vezes a gente não conhece muito bem, que às vezes a gente passa por nós, mas que texto lindo, né, queridos? Queridos, aqui o apóstolo Paulo, voltando primeiro à primeira carta de Coríntios, tá? Não sei se vocês sabem, mas historicamente, na teologia, há a suspeita, uma forte convicção que, na verdade, foram quatro cartas à igreja de Corinto. 2 se perderam e nós ficamos com 2. Essa foi a vontade do Senhor. E essas 2 já são ricas demais para a nossa edificação. É interessante que na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira que nós temos aqui, o apóstolo Paulo não fala sobre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, não fala sobre Abraão, Isaac, Jacó, sobre nenhum profeta, não fala nada sobre isso, sobre nada disso. Aí você pergunta, mas como é que um apóstolo de Jesus não vai citar, né, a Bíblia? Não, ele citava a Bíblia, mas citava aquilo que veio formar o Novo Testamento, citava os ensinos de Jesus, etc. Mas o Antigo Testamento, ele não falou sobre isso em 1 Coríntios. Já em 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele precisa citar o Antigo Testamento diversas vezes. Por quê? Porque nesse interim, entre a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, um grupo de judeus se converteu e começou a frequentar a igreja de Corinto. E ali surgiu, então, essa presença de judeus convertidos, que na primeira carta aos Coríntios havia apenas os gentios. Gentio é todo aquele que não era judeu. Então, eles não conheciam o Antigo Testamento,
não tinham interesse de conhecer, e o apóstolo Paulo pregava apenas Jesus. Já em 2 Coríntios, como tinha os judeus presentes na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo teve que citar o Antigo Testamento e lutar contra um problema que foi muito grave, talvez seja o primeiro problema que a igreja cristã enfrentou, que foi a questão dos cristãos judaizantes. Um problema depois que talvez tenha sido o segundo, foi os gnósticos, né, que na primeira carta a João a gente comenta de vez em quando lá no WhatsApp. Mas esse foi o primeiro problema que os apóstolos enfrentaram, a questão dos cristãos judaizantes. O que são cristãos judaizantes? São judeus que se converteram, mas tinham um apego tão grande ao Antigo Testamento, tão forte na história de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, que eles chegavam onde havia os gentios cristãos e falavam: vocês precisam guardar todo o Antigo Testamento. Se vocês não aprenderem todo o Antigo Testamento, a fé de vocês é em vão. Então, eles queriam trazer os gentios que se converteram para aprender todos os princípios do Antigo Testamento e praticá-los. Os cristãos judaizantes colocavam em pé de igualdade o Antigo Testamento com o Novo Testamento, em pé de igualdade. Então, a revelação da lei com a revelação da graça, em pé de igualdade, fazendo uma hibridização, né, uma mistura ali entre o cristianismo, entre os ensinos de Jesus e todo o passado do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é muito utilizado no Novo Testamento? Demais, é muito, muito citado. Mas o propósito que o Antigo Testamento é citado no Novo Testamento é basicamente para três coisas, Cristo. Primeiro, para apontar para Cristo, para mostrar quantas profecias, quantos ensinos apontavam para a vinda do Messias e comprovavam que Jesus era o Cristo. Então, como é que você sabe que Jesus era o Cristo? Era o Messias prometido? Primeiro, porque havia uma promessa, que está no Antigo Testamento. E segundo, que todas as características que esse Messias deveria ter estavam previstas no Antigo Testamento. Então, os apóstolos citavam o Antigo Testamento e diziam: olha, Jesus é o Cristo porque ele cumpre todos esses pré-requisitos que havia no Antigo Testamento e que ninguém mais cumpriu, nem mesmo poderia. E o Antigo Testamento é citado muito também para reforçar o ensino de Jesus. Jesus ele veio à Terra, como nós falamos na última mensagem que eu trouxe domingo de manhã. Jesus ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Então, Jesus não é um mero profeta, um mero rei, um mero sacerdote. Não, ele é o próprio Deus. Você quer ver Deus, como o Filipe perguntou para Jesus, mostra-nos os Pai, nós só queremos conhecer a Deus. Aí Jesus falou: olha, vocês já estão convivendo comigo tanto tempo e pedem para mostrar o Pai, eu e o Pai somos um, basta olhar para mim. Então, Jesus vai revelar completamente Deus. Completamente. Então, muitas vezes, o Antigo Testamento é usado para reforçar o ensino de Jesus. Né? Como para exemplificar, para demonstrar, para mostrar os exemplos da história. Mas o Antigo Testamento é muito citado no Novo, queridos, nesse embate com judeus que não se convertiam. Os judeus falavam: olha, Jesus não é o Messias, vocês estão seguindo heresia. Os apóstolos vinham com o Antigo Testamento: olha, a própria escritura de vocês, o próprio ensino que vocês ensinam nas sinagogas, mostram que Jesus é o Cristo. E no embate com os chamados, que eu citei, os cristãos judaizantes, cristãos ou judeus que se convertiam, fariseus que se convertiam ao Evangelho, mas queriam viver quase toda a vida baseada no Antigo Testamento. Agora, como eu citei, quando em 1 Coríntios não havia judeus, o Antigo Testamento mal é citado, mal é comentado. E nós vamos ver por quê aqui em 2 Coríntios 3. Deixa aberto aí, queridos. Vamos olhar o verso 3. Tudo que nós lemos aqui nesse capítulo 3 é o apóstolo Paulo comparando, nesse embate com os cristãos judaizantes, os judeus que se converteram e não queriam abandonar o Antigo Testamento, e esse embate. Olha o verso 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O que o apóstolo Paulo está referenciando aqui, queridos, quando ele diz tábuas de pedra? O quê? A lei lá do Antigo Testamento. Porque Deus, quando ele revelou
principalmente os 10 mandamentos, foram escritos em tábuas, né? Ali as 10 palavras, os 10 mandamentos. E o apóstolo Paulo já começa com uma diferença enorme, enorme, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que ele está falando? Olha, a antiga aliança era baseada em coisas escritas na pedra, em tinta. Na nova aliança, em Cristo, pelo mover do Espírito Santo, agora não é pedra onde Deus está escrevendo com o dedo dele. Deus está escrevendo aonde? No coração do ser humano, lá dentro. Então veja que um trabalha com o exterior, o outro trabalha com o interior. E isso, queridos, o apóstolo Paulo está falando isso não apenas da mente dele, o próprio Antigo Testamento fala isso. Abram comigo em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Por que eu estou trazendo essa mensagem para nós, queridos? Porque nós precisamos aprender qual que é a relação do Antigo Testamento, qual que é a relevância que o Antigo Testamento tem para nós hoje, o que a gente pode aprender do Antigo Testamento, o que a gente não deve aprender do Antigo Testamento. Jeremias 31, verso 31. Olha o que o próprio profeta, o próprio Antigo Testamento fala. Verso 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Veja que a própria antiga aliança confessa que vai vir uma nova. Quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Não vai ser igual, vai ser totalmente diferente. Quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Quebraram. Deus tinha uma aliança com Israel, quebraram. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei, o quê? Em tábuas de pedra? Não. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei aonde? Nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo. Olha, você que não conhece a Deus, nem ao seu irmão, dizendo, você que não conhece, conheça o Senhor. Não, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. E olha a diferença dessa aliança. Por que vai conhecer a Deus tão perto assim, tão intimamente? Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Como é que ele perdoou toda a maldade e não lembra mais de nenhum pecado? Deus não lembra mais de nenhum pecado. Como é que ele fez isso? Através de Jesus. Por isso que é uma nova aliança, é totalmente diferente. Não existe mais a culpa pelo pecado, está tudo perdoado, e aquela aliança que foi quebrada ficou no passado. Veja, vamos voltar lá para 2 Coríntios 3. Então, a nova aliança não é mais de tábua, é no interior do ser humano. 2 Coríntios 3, deixa sempre marcado aí, tá, queridos? Nós vamos voltar aqui várias vezes. O verso 6, 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Veja, que era a aliança que o profeta Jeremias já havia anunciado. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Veja, queridos, os cristãos judaizantes, e até hoje mesmo, existe muito isso das pessoas quererem hibridizar, né? Colocar o Antigo Testamento e o Novo Testamento impede a igualdade. E o Antigo, ele tem princípios, tem a história do ser humano, né? A história da revelação de Deus ao ser humano, mas é uma antiga aliança. Nossa própria Bíblia tem um nome, né? Antigo Testamento. E há o Novo Testamento, a nova aliança. Então, um era da letra, que mata. O Antigo Testamento não transforma ninguém, porque estava na letra, estava baseado em ordenanças, estava baseado em mandamentos. E veio um novo que é baseado no Espírito de Deus, baseado na liberdade, baseado na graça, baseado no perdão. Então, veja só, queridos, nós temos duas alianças. Inclusive chamar de testamento, né? Quando você faz um testamento no cartório, ok? Faz um testamento no cartório, aquele testamento é válido enquanto aquele testamento fica lá. Só que quando você vai no cartório e substitui aquele testamento por um novo compromisso, uma nova
contrato, um novo acordo, um novo testamento, o que acontece com o antigo, queridos? Ele anula. Ele não vale mais. Quer dizer que aquele não era a vontade de Deus para a época? Não, era a vontade de Deus enquanto perdurou aquela antiga aliança, que foi o quê? Quebrada. Jeremias fala, eles quebraram a aliança, rompeu, anularam, não vale mais, e eu vou fazer uma nova em substituição àquela antiga. Então veja, o Novo Testamento, toda essa promessa que já é algo novo, que rompe com aquele antigo que a letra mata e o Espírito vivifica. Então há uma diferença monumental entre os dois. O primeiro trabalha com o exterior, mandamentos que você precisa cumprir. E o segundo trabalha com o interior, não é a letra, não é a ordenança, não é a ordem, não é o mandamento. É o Espírito vivificando o ser humano para que ele consiga obedecer e cumprir. Um foi do tempo da pedra, o outro é do tempo do coração, da consciência, da transformação do ser humano de dentro para fora. Verso 7, queridos. Você ainda está em dúvida, a gente vai trabalhar ainda bastante, não se preocupe. Verso 7. O ministério que trouxe a morte, falando do Antigo Testamento, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério, ainda o Antigo Testamento, veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Veja, era a palavra de Deus? Era, porque até a glória de Deus se manifestava a tal ponto que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Mas, olha só, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora ele fala, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Então ele faz uma comparação entre o ministério do Antigo Testamento, o ministério da letra, e que ele chama o ministério da morte, com o ministério do Espírito. Se um teve glória, imagina o ministério do Espírito. Continuando, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, o Antigo Testamento, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Veja só, queridos, agora não tem glória. Não tem. Se for olhar para o Antigo Testamento, você vai olhar para algo que não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Insuperável. Então, veja, queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nesse embate que estava tendo lá em Corinto, os judeus que se converteram falaram, vocês precisam guardar o Antigo Testamento é esplêndido, é maravilhoso. O apóstolo Paulo, espera aí. Um foi o ministério da morte, da condenação, uma aliança antiga e passada. Ela era gloriosa, sim, mas é uma glória passageira. Ele fala, é uma glória que desvanecia e agora nem tem mais glória. Veja só, queridos, na história aqui do mais recente nossa, né? Não sei se vocês viveram isso, eu creio que sim. Vocês já tiveram internet de escada? Um horror, né? Um sofrimento, aquele barulhinho toda vez que você ia ligar. Ali utilizava, na época, né, o modem 14.400, que era assim, o top de velocidade, e comparado com hoje, aquilo é uma carroça. Aquele modem 14.400 teve a sua glória? Teve, era o desejo de todo mundo era ter internet. Na época, a maioria das pessoas nem tinham internet. E aqueles que tinham modem 14.400, todo mundo ia para a casa da pessoa para acessar a internet. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Agora, alguém vai usar um modem 14.400 hoje, queridos? Pelo amor de Deus, se você abrir uma página na internet hoje com música 14.400, você liga de manhã à noite, você vai abrir aquela página, aquele vídeo. Mesma coisa, um 386. Quem já teve um 386 aqui? Era um computador top da época, né? Antes era o 286, era aquelas telas pretas com caracteres verdes. Aí veio o 386, monitor colorido, aquela coisa avançada. Teve uma glória esplendorosa, todo mundo queria, né? Um computador 386, mas alguém vai usar um negócio desse hoje? Não roda um programa atual lá, queridos, hoje. Não roda nada lá. Muito, muito lento para hoje. É isso que o apóstolo Paulo está comparando. No Antigo Testamento teve uma glória desvanecente, foi uma glória muito grande, que o rosto de Moisés brilhava,
Mas não tem como você comparar a glória insuperável do Novo Testamento. Ele está falando, aquele passado não tem mais glória. O Antigo Testamento não tem mais glória se você for comparar a glória insuperável do Novo Testamento. Insuperável. Então, sempre quando você for olhar o Antigo Testamento, você tem que botar alguns pés atrás e olhar, espera aí, isso que está sendo ensinado, o que fala o Novo Testamento a respeito disso? Senão você vai estar utilizando um modem 14.400, um 386, para tratar algo da sua vida que eu já tenho computador quad-core, internet de ultra velocidade no novo e você não está usando. Então, essa é a nossa relação com o Antigo Testamento. Teve a sua glória, mas é uma glória totalmente superada. O Antigo Testamento é uma riqueza muito grande. São, sei lá, se você fosse sacar aí na sua conta, de repente tem 100 mil reais. Oh, que maravilha, é uma riqueza enorme. Agora, uma coisa é só conta ter 100 mil reais. Você chega, eu ganhei 100 mil reais. E chega um outro irmão e fala, mas eu ganhei 1 bilhão. É tipo, seus 100 mil reais, que era muito glorioso, de repente apareceu pouco diante do 1 bilhão da pessoa. Essa é a diferença de glória entre um e outro. Olha o verso 11, queridos. Verso 11. E se o que estava se desvanecendo, o que é desvanecer? Apagando, né? Perdendo o brilho. Então, o que estava perdendo o brilho, apagando, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muito mais confiança. Então, veja, um ia perdendo o brilho, foi perdendo o brilho à medida que o ser humano foi avançando, foi crescendo em conhecimentos de ética, de moral, de comportamento, e principalmente com a revelação do Novo Testamento. E a maior glória do Novo é uma glória que permanece. A outra é uma glória que foi apagando na história humana. Foi perdendo o brilho. O outro o quê? Permanece. Olha a diferença do que não permanece e o que permanece. Totalmente diferente. Por isso que nós estudamos na última mensagem minha, que Moisés disse ao povo de Israel, virá um profeta semelhante a mim, que falará em nome de Deus as verdades que eu não tenho condições de falar hoje, que vocês não têm condições de receber hoje, e ele vai falar e a ele ouvir. E aí veio Jesus como esse que traria a verdade completa de Deus. Por isso que Jesus fala, olha, vão por todas as nações e será pregado o evangelho do reino a todas as nações e depois verá o fim. O fim vai vir quando, queridos? Quando for pregado o quê? O evangelho do reino de Deus. O evangelho, o Novo Testamento, a mensagem de Jesus. É isso que salva o ser humano, é isso que tem glória, é isso que permanece. Olha o verso 13. Então, para o pessoal do evangelismo, lembrar, o que nós temos que pregar? O evangelho do reino de Deus. Vou ainda entrar mais nesse detalhe mais adiante. Verso 13. Nós não somos como Moisés. Eu não quero ser, queridos. O meu exemplo é Jesus. Que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Verso 14. Na verdade, presta atenção, queridos. Na verdade, as mentes deles se fecharam. Ficaram tão apegados no Antigo Testamento que fechou a mente deles. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga, de novo, olha, a antiga, passou, a aliança. Não foi retirado, porque é somente em quem, queridos, que é retirado esse véu? Em Cristo, que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, da época lá, e hoje também, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. O que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos? Esses judeus, esses cristãos judaizantes, que estão num apego tão grande ao Antigo Testamento, a mente deles está se fechando, há um véu cobrindo os corações deles. Mas não é isso, queridos. Se você ficar aí 1 ano sem ler o Novo Testamento, e ficar lendo só o Antigo, eu vou praticar tudo que está escrito aqui, tudo. O que acontece, queridos? É difícil de imaginar que a mente vai se fechar e o coração vai se cobrir? É exatamente isso que vai acontecer.
Porque esse ensino, como eu falei na última mensagem, do Antigo Testamento, foi o que Deus teve condições de ensinar um povo 1.500 anos antes de Cristo. Um povo selvagem, um povo cruel, que matava por absolutamente nada. Não havia polícia, não havia Estado, em termos de força mesmo, não havia lei, não havia nada. O ser humano matava, brigava, traía, adulterava, fazia escambau. Então, diante disso, havia escravidão, havia tudo. O que Deus poderia ensinar? Ele estava diante de crianças analfabetas. Você vai ensinar física ou física quântica ou uma tese de doutorado a uma criança analfabeta? Não. O que você vai ensinar? Vai alfabetizar aquela criança. Então, Deus chega para Moisés e fala, eu quero anunciar toda a verdade. Né? Nós citamos na mensagem anterior. Deus apareceu no Monte Sinai, o monte começou a tremer todo, e as pessoas disseram, nós não queremos ouvir, nós não estamos preparados. Não dá para ouvir Deus, nós não estamos preparados. Isso depois de 3 dias em jejum, 3 dias se santificando, e as pessoas, nós não estamos preparados. O que Deus falou para Moisés? Eles têm razão, eles não estão preparados, Moisés. Então, a mensagem que eu quero trazer hoje, as pessoas não têm condição de receber. Então, daqui a 1.500 anos, Deus não falou o tempo, mas Moisés, eu vou enviar um profeta, alguém que vai falar no meu nome. O que eu quero falar hoje, que vocês não têm condição de receber, eu vou falar daqui 1.500 anos. Por enquanto, entrega esse rascunho, entrega esse esboço, entrega esse mínimo para as pessoas não serem brutas, não serem desumanos, não serem animais. Entrega esse mínimo aqui, pelo menos 10 palavras, que são os 10 mandamentos e mais algumas leis. Então, esse mínimo. Mas, aquele mínimo, se você for voltar lá para trás e ficar estudando, né, a alfabetização para você hoje, complica. O que acontece? A mente se fecha, você deixa de ter uma consciência mais profunda, o coração se fecha, porque você não vai falar, não vai viver em amor. O que nós estamos estudando lá em 1 João? Quanto que Deus fala em amor no Novo Testamento? No Antigo Testamento, fala, em diversas passagens. E ninguém aprendeu, porque não tinha condição de aprender. O coração estava coberto. Agora, no Novo, não. Com a pessoa de Jesus, com a demonstração do amor de Deus na cruz, tudo isso o ser humano teve condições de aprender o que é amor e viver o amor. Isso se é que tem condições, né, queridos? Porque o Novo Testamento é tão profundo que nós, 2.000 anos depois de Jesus vir, temos uma dificuldade imensa de seguir aquela profundidade, aquele amor, aquele carinho, aquela gentileza, aquela abnegação, né? Vamos para o verso... Onde nós paramos? O verso 15, né? Vamos para o verso 16. Não, verso 15 agora, né? De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? O resplendor da glória do Senhor. É Jesus, né? Segundo a sua imagem, Jesus, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, esse ensino, que foi um imenso avanço para 1.500 anos antes de Cristo, mas que perdeu a sua glória, né, que não tem mais o mesmo impacto, que os ensinos já são mais simples, mais superficiais, vem algo mais profundo que tira esse véu, que abre a nossa mente, expande o nosso coração, que é o quê? Cristo. O véu é retirado por meio de Cristo. Se o ser humano quer ter uma mente de acordo com a mente de Deus, quer ter um coração aberto para o amor, tem que olhar para Jesus. Tem que olhar para Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Do ser de Deus. Abra comigo em Filipenses capítulo 3, queridos. Filipenses capítulo 3. E essa é a relação, queridos, que nós temos entre o antigo e o novo. Um teve a sua glória, que foi perdendo o brilho, e o outro tem uma glória insuperável. Não virá nenhum conhecimento humano, filosofia humana, religião, nada que possa superar. Filipenses capítulo 3, verso 7.
o apóstolo Paulo, no capítulo 3, começa a dizer como ele era um judeu o mais dedicado, o mais conhecedor, o mais zeloso. E agora, o que ele fala desse Antigo Testamento, que ele guardava tanto? Olha o verso 7. Então, vamos ler, então, o verso 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter essa confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vai falando o pedigree dele, né? Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, ou seja, o mais dedicado possível. Sabia de cor o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo sabia. 700 páginas de cor. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, eu era extremamente zeloso. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não havia quem se comparar comigo. Agora, no verso 7, o que o apóstolo Paulo diz? Depois que ele se converteu. Mas o que para mim era lucro, era glorioso, era maravilhoso, passei a considerar como perda. É isso que o apóstolo Paulo está chamando. Tudo isso que ele conhecia da lei do Antigo Testamento. Por causa de quê? Por causa de Cristo. Vê algo com uma glória insuperável, muito maior. Por isso, aquele conhecimento passado, ficou. Verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado, veja, não é que não tinha glória, é porque ele está comparando. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Cristo, olha, não é que um está em pé de igualdade, nenhum é um pouco melhor que o outro. Queridos, o Novo Testamento é perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, veja, não há pé de igualdade, não há comparação. Se você vê um ensino no Antigo Testamento e vê um no Novo, o Novo é muito mais profundo, muito mais rico, muito mais manifestado e encarnado na presença de Jesus. Isso que tem que ser o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Verso 9. Continuando ali vamos verso 8 de novo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha, ele vai além, queridos, olha o que o apóstolo Paulo fala. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ou seja, o Antigo Testamento está me atrapalhando na minha fé, eu não consigo entender um versículo do Antigo Testamento, esse versículo aqui parece cruel, esse outro aqui, por que Deus falou isso? Por que um profeta falou aquilo? Olha, se isso está te atrapalhando a ganhar Cristo, considere isso como esterco. Não sou eu, o Romo, que estou falando, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, considero isso como esterco, para poder ganhar Cristo. Nada vai me atrapalhar a viver o que Cristo ensinou. Nada vai me atrapalhar a viver a nova aliança. A antiga passou, eu considero como perda, como esterco. Acho que é a primeira vez aqui na igreja que é falar dessa palavra, né, Cristo? A menos que tenha sido lido esse texto. Esterco. Verso 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Tudo é Cristo, Jesus. Se vocês forem ler o Antigo Testamento, é Cristo, Jesus, Ele é o Senhor. Vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo. Olha, vocês estão procurando o Antigo Testamento. Não, eu quero conhecer Cristo, Jesus. Se o Antigo servir para me ensinar sobre Jesus, amém. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele, não é como Moisés, como Jesus, em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Um era adubo, querido, adubo até nascer a planta. Depois que a planta nasceu, floresceu, está dando fruto, está dando frutos, você vai querer olhar o adubo para quê? Não, ele teve o seu tempo. Foi extremamente útil. Para quê? Para que essa semente, essa árvore, a raiz de Davi, né, aquela árvore imensa que foi Jesus, viesse a nascer. Teve a sua utilidade, foi indispensável, necessária, fundamental, imprescindível.
Mas depois que veio Jesus, meu irmão, você está olhando para o próprio Deus, o Deus em carne. Vai olhar para os outros? Serve alguns princípios? Sim. Mas, Colossenses capítulo 2. Algumas páginas aí depois de Filipenses. Agora, quando você abrir a sua Bíblia, tem que ser nessa visão. Eu olho para Jesus em primeiro. Eu leio tudo baseado em Jesus. Posso ler o Antigo, riquíssimo, mas sempre comparando com o que Jesus ensinou, o que ele viveu. Colossenses capítulo 2, verso 16. Mesma questão, queridos. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Ele está falando do quê, queridos? Antigo Testamento. Não julguem se vocês comem isso, bebem aquilo, vocês guardam sábado ou não. Né? Tem diversas vertentes aí cristãs que querem forçar o cristão a guardar o sábado. Olha um versículo aqui fácil, queridos. Que ninguém os julgue sobre guardar sábado ou não, comer determinada comida, que tem alguns que querem proibir, né? Todos os alimentos do Antigo Testamento. Ninguém os julgue sobre isso. Por quê? Verso 17. Por que não pode julgar sobre sábado, etc.? Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Qual que é a realidade? A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo. Tudo que você olhar no Antigo Testamento, que eles apontam para Cristo. Tudo. Até o sábado. O sábado aponta para o descanso da nossa alma em Cristo Jesus. O sacrifício de Isaac aponta para Jesus. O sacerdócio aponta para Jesus. O sacrifício que era praticado no templo aponta para Jesus. O tabernáculo, a arca da aliança, tudo aponta para Jesus. É Deus usando a pedagogia dele, a didática dele para ensinar o ser humano. Vai ser assim que eu vou fazer tudo. A realidade se encontra em Cristo. Era tudo sombra, querido, sombra. Agora que você tem a luz, você vai para a sombra para quê?